Bom dia, igreja. Vamos estar iniciando o nosso louvor agora. Que Deus esteja falando ao coração de cada um de vocês, que vocês tenham um bom domingo e que a mensagem do Senhor se espalhe por toda a terra. Deus abençoe a todos. Bom culto. Vamos estar cantando A Terra Vai Um Dia Contemplar. Aquele
vocês estão, tem passado esses dias, mais uns dias de pandemia, né? Mais dias que a gente fica apreensivo, que a gente não sabe como vai ser o nosso futuro, mas que a gente sabe que Deus está no controle, que Deus está agindo de uma maneira grande, porque quando a gente pensa na pandemia só pela pandemia, a gente busca até um certo desespero. Mas quando a gente sabe que Jesus está no controle, que Deus está no controle, isso nos acalma, porque sabe que, no final das contas, isso serve para as nações também estarem vendo o tamanho do poder de nosso Senhor, que todo joelho se dobre a Ele, que todo joelho se dobre pedindo misericórdia a Ele. Então, que isso seja algo vivo em nossos corações, porque só assim a gente vai passar por essa pedreira que está sendo essa pandemia, né? A gente vê tanta morte, tanta dor, e nós, como cristãos, nós temos que estar orando sem cessar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha consolando os corações das pessoas que perderam entes, às vezes famílias que foram destruídas por esse maldito vírus. Então, que a gente continue orando, que a gente continue pedindo a Deus sabedoria para passar por isso, para que a gente continue, de alguma forma, tendo forças para passar. E essa força para passar isso só vem de Deus. É Ele que nos motiva, é Ele que nos encaminha a passar isso de uma maneira suave, se é possível isso, né? E como cristãos também nós temos a obrigação de ajudar de alguma forma pessoas, ajudar de alguma forma. Ah, mas eu não sei como ajudar. Você sabe orar, não sabe? Se você sabe orar, não existe ajuda melhor do que essa. Mas também, além de ajudar, se você vê alguma oportunidade de estar ajudando com uma conversa, com uma mão amiga, esteja disposto a fazer isso em todo e qualquer momento. Peço também que vocês continuem orando pelas famílias da nossa igreja, em particular a família do pastor Ayrton, que nos deixou, que a gente esteja orando para que esteja consolando a irmã Maria, para que esteja consolando toda a família nesse momento tão dolorido e delicado, onde a gente às vezes pergunta o porquê, mas sabemos que Deus está no controle e às vezes nós não vamos ter essa resposta do porquê. Mas Deus sabe, que Deus esteja consolando o coração da família da irmã Maria. Peço também que vocês continuem orando pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso mundo, para que nos livre de uma vez desse vírus danado, para que a gente possa novamente estar abraçando, conversando, possa estar tendo comunhão. E com relação a isso, meus amigos, a gente vai esperar como vai estar essa semana, como vai o decorrer das semanas, as autoridades vão estar lidando com a pandemia, mas se continuar tudo assim, nessa levada que está, a princípio, uma pequena melhora, nós vamos estar reabrindo nossos cultos ao vivo, presenciais. Então vamos estar orando, vamos estar orando, pessoal, para que a gente consiga reabrir, para que a gente consiga ter comunhão novamente. Então, que a gente ore para que a gente consiga abrir, que a situação vá melhorando, mas daí a gente vai avisando pelo grupo da igreja. Posso fazer até se a gente for mesmo reabrir, eu vou fazer um videozinho aqui falando que a gente vai reabrir para a gente estar tendo comunhão novamente. Muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas precisando dessa comunhão. Vamos tentar estar voltando, tá joia? Vamos estar orando para que para que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo entre em nossos corações, num tema que é tão difícil, que é a parte da nossa língua, né? Ou coisinha tão pequena e perigosa que é essa nossa tal de língua, né? Mas vamos estar orando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que nos atinge, Pai. Obrigado por essa palavra que nos confronta, Pai. Que esse confronto que a gente vai ter agora com a palavra
que a gente consiga, Pai, não só ser afrontado, mas também tenha transformação de vida no quesito da língua, Pai. Pedimos, Pai, pelo nosso país, Senhor, pedimos para que esse vírus maldito que esteja nos deixando, Pai, que as vacinas cheguem, Pai, que as vacinas sejam suficientes para todos, Pai, e que isso não seja uma maneira de briga entre governadores, das leis, para quem vê quem seja algo político, Pai, mas que eles pensem no povo, Pai, nas pessoas que venham a morrer, nas pessoas que venham a sofrer, Pai, por favor, esteja com eles, Pai. Pedimos também pela irmã Maria e pela família, Senhor, para que elas consigam o mais rápido possível, Senhor, está tendo consolo que só o Senhor pode dar, Senhor. Nossas palavras ajudam, nossas palavras podem ter até significado de abraço, mas é o seu Santo Espírito que pode consolar, que pode estar tirando a dor e deixando só a saudade, Pai. Uma saudade que muitas vezes vai ser doída, Senhor, mas uma saudade que não machuca, Pai. Nesse momento eu ainda creio que as saudades ainda machucam a perca, Senhor, mas que o Senhor esteja com sua mão poderosa sobre a família, Pai, dando esse consolo, Pai. Dá-nos agora, Pai, uma palavra, como falei já, uma palavra que nos confronte, Senhor, que nos confronte de uma maneira poderosa, porque sabemos, Pai, todos temos problemas com a língua, Senhor. Aquele que diz que não tem nenhuma vez ou não tem problema com a língua, a palavra já fala que seria perfeito, e nenhum de nós somos perfeitos, Senhor. Então, esteja conosco, Pai, nos orientando, nos dando que essa palavra tenha significado em nossas vidas, Pai. Peço, Pai, que unça minha língua, Senhor, unça minha boca, Pai, para que eu não fale besteira, para que eu não fale coisa que vem do meu coração, mas sim coisas que vêm do seu coração, coisas que o Senhor quer que passe aos meus irmãos, Pai. E me livra, Pai, das armadilhas de pensar que algo vem bom de mim. Nada vem bom de mim, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, se não for pela sua graça, Pai. Pedimos, Pai, encarecidamente, Pai, toca os nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estar continuando a nossa viagem por Tiago, uma viagem confrontadora, uma viagem que nos faz pensar muito, né? Quando eu vou preparando esses estudos, como eu sou confrontado, como a gente vê quanto que a gente é pequeno, porque a carta de Tiago não é nenhuma carta, vamos dizer assim, extremamente teológica, que você tem que estudar para ver o significado. Não, eu gosto muito dessa carta porque ela é dia a dia. A gente vê essas coisas no nosso dia a dia. A gente vê tudo, talvez tudo que a gente estudou até agora, até esse capítulo 3, coisas do nosso cotidiano, coisas que a gente sofre, ou a gente sofre ou a gente faz. Então, como é confrontadora essa carta. Então, hoje a gente vai estar vendo do versículo 5 ao versículo 12. Semana passada a gente viu do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, onde a gente falou que a língua, tão pequena como ela, é capaz de dar direção às nossas ações, às nossas forças. Tivemos a ideia do freio de cavalo, onde algo tão pequeno freia algo tão grande que é o cavalo. E ainda mais um navio. Um navio é guiado por um leme que é tão pequeno, tão insignificante pelo tamanho do tamanho que é um navio. Assim somos nós. Nós somos guiados por algo tão pequeno que é a nossa língua, né? E ela é tão pequena e tão perigosa, tão pequena e tão causa tanto mal, né? Então que a gente saiba domar a nossa língua, que a gente saiba estar mandando o caminho certo as nossas ações perante a língua, né? E isso quer que a gente tenha muito domínio próprio. A gente tem que ter um domínio próprio muito grande. Gálatas 5 fala dos dons do Espírito, e o domínio próprio é um desses dons que
é tão difícil de a gente ter, às vezes, esse domínio próprio, né? A Bíblia fala que o homem íntegro é aquele que controla a língua, vimos nos versículos acima, né? Que não tropeça e tem equilíbrio entre discurso e ação. E o não tropeçar, ser íntegro, é justamente isso. A gente tem uma palavra que condiz com as nossas ações. Claro que às vezes a gente tem um discurso errado entre... A gente fala muito e não faz, né? Como a gente viu, a fé sem obras é morta. Mas que a gente tenha esse discurso que seja coerente, né? Entre nossas ações e nossas palavras, né? A língua, ela tem que ser domesticada. Ela precisa ser domada. E a gente não consegue domar essa linguinha nossa que é danada, né? A nossa língua é animalesca. Ela fala, ela fere, ela machuca sem muito pestanejar, né? A nossa língua, o nosso discurso, o nosso falar tem o poder e governa toda a nossa vida. A nossa língua, o nosso falar, o nosso pensar, às vezes são dominados pela nossa língua. Sem governar a nossa língua, vivemos por humores da nossa vida. Hoje eu tô de bom humor. Eu vou falar só coisa boa. Hoje eu não tô de bom humor. Eu vou ferir, eu vou machucar, porque se eu tô sofrendo, os outros têm que sofrer também. A língua, ela amplifica cenários na nossa vida. Coisas talvez que possam ser resolvidas facilmente, acabam sendo destruídas por uma simples palavra, por um simples comentário besta, por coisas assim que você fala, uau, casamentos tem muito disso. Às vezes uma palavra mal feita, uma palavra mal em um contexto errado, destrói uma relação. Pais e filhos não conseguem se entender por essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de estar conversando, falando que está machucando, mas não, quando às vezes as coisas estão difíceis, em vez da gente sarar a coisa, em vez da gente resolver, a gente começa a se machucar mais e mais. Não consegue mais conversar, só se machuca. A língua transforma coisas pequenas em coisas gigantescas, coisas que a gente nem pode saber o tamanho. Uma palavra, e hoje a gente vai falar um pouco dessa língua que é como fogo, incendeia um trabalho, incendeia uma casa, incendeia relacionamentos, destrói, queimam tudo. Uma palavra, com uma simples palavra, a gente incendeia tudo. E essa palavra tem tanto poder porque ela nos mostra quem nós somos, o que os nossos sentimentos estão dizendo. E se esses nossos sentimentos não vêm de Deus, não vêm do Espírito Santo, são sentimentos de machucar, sentimentos de dor, sentimentos de machucar mesmo, sentimentos de dor. Então, o que a gente vai estar lendo agora, versículo 5 ao versículo 12, para a gente ver o que a gente pode estar estudando nesses versículos. Capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 12. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Em todas as partes do corpo, a língua é a chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheio de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. É assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Dá-lhe pancada na nossa ideia, né? Tiago é danado, ele tem uma ripa ali dando nas nossas costas. E se a gente pensa e realmente quer que a palavra de Deus entre no nosso coração,
ela é ripada nas nossas costas, é lenha que a gente tem que tomar. E nos versículos 5 a 6, a gente vai falar, nas duas primeiras ilustrações, que foi o navio e o freio de burro, freio de cavalo, freio de burro também serve, né? A gente teve a questão de como a língua tem poder de nos guiar, como a língua tem poder de nos dar direção. Nesses próximos dois exemplos, do versículo 5 ao versículo 6, a gente vai falar como a nossa língua agora tem poder de destruição. A língua, Tiago compara a língua como fogo, e como um animal peçonhento. A gente vai ver também que tem a língua como fogo e como animal peçonhento. E olhando como a língua como fogo, a gente vê que uma fagulha pode destruir tudo. Quer ver um exemplo? As queimadas, as grandes queimadas que teve no nosso país agora recentemente, os incêndios lá na Amazônia, onde destruiu hectares de mata atlântica, de mata fechada, destruiu muitos animais, morreram muitos animais, e pode ter acontecido por uma simples fagulha, uma simples bituca de cigarro pode destruir muitas coisas, muitas coisas. A nossa língua é um fogo tremendamente destruidor. E assim, geralmente é por uma simples fagulha, uma simples palavra maldita, uma simples palavra que não está no contexto errado, pode destruir muitas coisas. A igreja pode ser destruída por um líder. E às vezes com boa intenção. Um pastor às vezes pode destruir o seu ministério por uma simples palavra maldita, e sem retratação, porque às vezes foi da melhor maneira possível. Quantos pastores, quantos líderes às vezes vão aconselhar uma pessoa de uma forma errada, às vezes numa perda de um irmão, numa perda de um ente querido, em vez do pastor, do líder estar dando afago à pessoa, não. Geralmente vai querer falar, mas ele procurou, ele quis isso. Isso destrói relacionamento. A pessoa que está sentindo dor não quer escutar isso. E às vezes nós mesmos vamos estar aconselhando alguém de alguma forma, e aconselhamos de uma forma tão errada, que machuca tanto, que a gente acaba perdendo. A pessoa fecha os ouvidos para nós. Sempre uma palavra maldita, sempre uma palavra que não é bem elaborada, que não vem da parte de Deus, pode destruir pessoas, pode destruir relacionamentos. A igreja pode ser destruída, como eu falei, por um pastor, por não ter a sensibilidade, não ter o feeling ali, o que deve ser falado, o que deve ser feito. Obreiros podem destruir uma igreja. Às vezes a igreja tem os obreiros ali que estão para ajudar pessoas, estão para ajudar o desenvolvimento dessas pessoas, mas acabam falando coisas que não deveriam. Tiago fala que também esses crentes, nós crentes, podemos matar o evangelho, porque a gente fala um evangelho do amor, não é um evangelho de julgamento. É um evangelho que a gente mostra o amor de Deus, onde a gente mostra o real significado desse amor, e a pessoa se sente, o Espírito Santo toca essa pessoa para que ela venha entregar sua vida a Cristo. Mas nós não. Nosso evangelho, nossa língua mata o evangelho, é uma língua que destrói, porque julga, porque condena, porque aponta o dedo, porque sempre tem um mais a dizer, não somente mostra o caminho a ser seguido, mas também aponta o dedo, quer ser mais esperta, que eu sei tudo, eu sou perfeito. E isso é expressado nas nossas palavras, e isso acaba matando o evangelho. E Tiago fala que esse fogo, que essa nossa língua, é do inferno, não é algo do Espírito Santo. E quando esse fogo não é do Espírito Santo, e sim da nossa carne, começamos a semear coisas ruins. Famílias começam a ser destruídas por essas coisas,
profecias que não são profecia, nos destroem coisas. Quanto nós temos disso, meus irmãos? Quanto de profecias que são profetadas, podem ser profetadas, que não é coisas que vêm do Senhor. Uma história que muito me marcou, eu escutei ela na faculdade, onde um pastor falou que tinha tido uma profecia que o irmão, que o marido dessa pessoa que ele estava aconselhando estava traindo ela. E a mulher acreditou fielmente nesse pastor, que o marido estava sendo infiel, e acabou o relacionamento com essa pessoa, com o marido, no caso, né? E o marido jurava de pé junto que não tinha feito. E o que acontece? Algumas semanas depois, o pastor estava com essa mulher. Então, as nossas profetadas, às vezes, com pseudonomes de profecias, nos afastam da verdade, do verdadeiro evangelho. A gente fala com a nossa língua profecias que vêm do nosso coração e não vêm de Deus. Isso é muito, muito perigoso. E isso tudo representa a dureza da nossa alma. Como a gente é duro, como a gente machuca as pessoas. Essas palavras machucam, essas palavras de fogo, destroem e mancham nossas vidas e as dos outros. Uma palavra maldita, ela pode incendiar a vida de uma pessoa e às vezes ela pode machucar. Ela pode fazer com que a pessoa sinta tanta dor, sinta tanta angústia, sinta tanto desprezo, sinta tanto mal com Deus, com o próximo, que acaba endurecendo o nosso coração, endurecendo o coração dessas pessoas. Pequenas palavras destroem. Vocês não têm noção como aquela simples cutucada, às vezes no irmão, no marido, na esposa, no filho, na filha, podem ir machucando. Você não fala com tuas palavras, mas você cutuca, você enfia o dedo na ferida aos pouquinhos, você enfia o dedo na ferida aos poucos, onde você em vez de você sentir a dor do seu irmão, você prefere enfiar o dedo na ferida. Em vez de você estar com ele em todo quanto é momento, sentindo a verdadeira dor que o outro está sentindo, a verdadeira dificuldade que o outro está sentindo, você já vem com frases prontas, você já vem com frases tem que ser assim, quando na verdade não tem que ser assim. Entenda a dor da pessoa, entenda o lado da pessoa, e depois você tira alguma palavra que venha de Deus, não da sua boca, do seu coração. E esse fogo, ela às vezes pode não criar incêndio, como o Tiago está falando, mas pode criar fumaça que cria um cheiro ruins. E esse cheiro ruins você pode, às vezes, como eu te falei, não vão fazer fogo, mas vão criar um odor ruim. E isso é muito complicado. Tiago fala que nossas palavras geralmente são coisas do inferno e sim do Espírito Santo. Palavras como fogo doem porque queimam. Você já colocou a mão no fogo? Para homens que fazem churrascos ou mulheres que fazem churrascos, coloque a mão no fogo, assim, em cima do fogo, uma distância de 15, 20 centímetros, começa a queimar, começa a doer. Então, esse doer, ele machuca. Se você continuar com mais tempo ainda, vai doer, vai queimar. E se você não tirar, vai ficar ardendo. Assim como você, homens e mulheres que gostam de ficar no fogo se bronzeando na praia, e já passou algum protetor solar que não era o devido, como você fica ardido, né? Como você fica queimado. E quando você se queima, isso pode deixar marcas, cicatrizes na tua vida, se você já sofreu alguma injustiça, ou como também você pode deixar cicatrizes nas outras pessoas. Coisas que não vão ser curadas, mas a pessoa sempre vai estar olhando. Aquela cicatriz foi o Nelson que me criou, foi o fulano, foi o ciclano. Então isso deixa marcas na vida, deixa marcas profundas muitas vezes. As palavras queimam, machucam, ferem pessoas. E sabe o que é pior? Às vezes nós queremos machucar. Às vezes a gente quer dar aquela palavra para cutucar a pessoa, a palavra que a gente quer.
Ah, ela fez isso, ou ele fez isso, então agora ele vai ver. Eu vou machucar, eu vou enfiar o dedo no que ele não gosta de ouvir, no que ele não gosta de... que eu sei que é um problema, que é algo que machuca a pessoa. A gente faz isso de caso pensado. E essas palavras não vêm do céu, e sim do inferno. Essas palavras são palavras que o inimigo, às vezes ele nem precisa falar nada. A gente fala tanto que coisa do Satanás, Satanás, mas às vezes ele nem faz nada. Ele só deixa a nossa língua agir e ele aplaude. A gente está fazendo a obra do inimigo sem, às vezes, ele encostar o dedo, só não controlando a nossa língua, deixando que algo seja do Espírito Santo. As nossas palavras, o nosso ser é como um vulcão dentro de nós, que precisa ser domado pelo Espírito Santo. Se Jesus não encher nosso coração, se não for o nosso freio, se não for o nosso leme, seremos pessoas que machucam, pessoas que fazem as pessoas sangrar, que fazem as pessoas chorarem. E fazemos isso várias e várias vezes. Não é algo que a gente faz de vez em quando. A nossa língua, ela machuca. A nossa língua, ela fere sempre. Quando a gente não tem o domínio próprio, quando a gente não tem Jesus como sendo o nosso leme, nosso freio. E se não for Jesus que enche o nosso ser, se Jesus não encher o nosso ser, isso não vai, nós não vamos sentir essa diferença, porque a gente vai achar comum estar falando mal do outro, a gente vai ser comum a gente estar machucando pessoas. Nossas palavras se espelham e propagam de várias formas, de diversas formas, ficam sem controles. As nossas palavras, elas podem ser de maledicência, eu gostar de falar mal dos outros, e por mais, você já ouviu aquela frase assim, ai, eu não podia te falar, mas estou te falando, ou aquela coisa assim, ai, eu sei que não devo falar, mas vou falar. Então por que você sabe que não é para falar, por que você está falando? Por que você sabe que aquilo ali não é o correto e você continua falando? Quer uma ilustração disso? Eu li num livro e achei fantástico. Imagine a sua língua, as suas palavras, como um travesseiro cheio de pena. Você suba num prédio alto e abra esse travesseiro, despeje toda a pena ali. Você nunca mais vai conseguir pegar todas as penas. Assim são as suas palavras. Palavras malditas, palavras que não vêm do coração de Deus. São palavras que às vezes nunca mais você vai poder recolher. Nunca mais você vai poder como é que eu posso falar? Nunca mais você vai estar tendo reconciliação com aquela pessoa, ou nunca mais a pessoa vai te olhar com aqueles olhos de admiração, os olhos de um evangelho que prega o amor. E isso é muito sério. Não seja instrumento do inimigo. Não seja você causador de destruição, causador de coisas ruins. Todos nós queremos complacência dos nossos pecados, né? Mas a gente adora falar do pecado do outro. A gente adora falar das coisas ruins do outro. Cuidado para não levar pessoas, meus amigos, para o buraco. Cuidado para que você não seja pedra de tropeço. E no versículos... nós geralmente somos pedras de tropeço. Nós geralmente somos pessoas que eu não vou falar que em 100% das vezes, mas em alguma vez da nossa vida, alguma vez a gente falou coisa que não devia, mexeu em ninho de vespeiro que não era de repente na hora de estar mexendo, palavras que a gente fala em um horário que não é para ser falado. A palavra de Deus às vezes está te constrangendo de alguma forma e você não sente se constranger e continua a falar. E que eu e você, que a gente peça toda hora para que o Espírito Santo de Deus esteja constrangendo quando a gente for falar mal de alguém, quando a gente for falar coisas que não vêm do coração de Deus. Jesus é tão magnífico que ele nos ensina, a palavra dele nos ensina de várias diversas formas como ser, como agir, como falar, como pensar. E às vezes a gente esquece esse manual de vida do lado e deixa nossas emoções falar mais alto.
E no versículo 7 e 8, Tiago compara nossas palavras com veneno. Eu gosto muito de assistir aqueles canais de animais, de bichos violentos, bichos peçonhentos. E às vezes a gente parece um animal peçonhento, um animal com veneno. Algumas cobras, alguns bichos, eles picam a presa e deixam a presa morrer ali. A presa, o veneno vai liberando sua toxina pelo corpo e o bicho acaba morrendo lentamente e depois o animal só vai lá e degusta, se alimenta daquilo. Muitas vezes nós parecemos assim. Lançamos o nosso veneno e deixamos a pessoa morrer. E eu não estou falando morrer no sentido literal da coisa, mas sim a gente deixa a pessoa estar, como é que eu posso falar? Está sofrendo ali, e às vezes a pessoa chega a morrer porque ela não acredita mais no evangelho. A pessoa, quando ela não está firme na rocha, ela confunde a pessoa, Nelson, falando besteira, com o evangelho. Isso destrói. Quantas e quantas pessoas hoje não querem mais saber de igreja, não querem mais saber do evangelho, por causa de palavras malditas, de palavras mal executadas, né? Semeamos veneno no coração. Sempre a gente está semeando veneno no coração de alguém. E nós também. Já viviu fofoca de alguém, de você? Alguém já fez fofoca de você? Esse veneno já foi lançado em cima de você? Então, cuidado com o veneno que lançam no seu coração, mas também com o veneno que você lança. A gente recebe esses venenos também. E a gente tem que ter muita sabedoria de Deus, pedir para que Deus esteja nos orientando, para que esse veneno não replique esse veneno, para que esse veneno não seja cuspido novamente, mas que Deus nos dê sabedoria para não se irar com isso, sabedoria para não estar querendo revidar a isso, porque isso não vem do coração de Deus. O revide, essas coisas não vêm do coração de Deus. Deus precisa, a gente tem que pedir ajuda de Deus para não termos o fogo do inferno em nossas bocas, para que a gente não lance esse veneno em outras pessoas. O fogo sem controle o fogo sem controle destrói. Mas você sabia, o mesmo fogo que destrói uma coisa, se ele for bem usado, ele movimenta uma indústria. Uma siderúrgica, ela é movida pelo fogo, pelo derreter do aço ali. Só que é algo controlado, algo que faz bem. Assim a nossa língua, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. O animal sem controle devora coisas, destrói coisas. A sua boca, a minha boca, se não for controlada pelo Espírito Santo, vai ser ferramenta do inimigo. Mas se ela for controlada, ela vai ser bênção. Bênção que vai abençoar pessoas. O que mais importa na tua vida é quem domina o nosso coração. Quem comanda a nossa vida? Quem comanda o nosso espírito? Qual é o combustível que alimenta o nosso fogo? É o combustível do Espírito Santo ou é o combustível de Satanás? Graça de Deus, o vazio do inferno está no seu coração e no meu coração. Temos que fazer essa autocrítica, essa análise todos os dias de nossa vida. Porque é tão fácil a gente se perder, mas é tão difícil voltar pelo caminho. E isso é exemplificado nos versículos de 9 a 12, que é uma palavra abençoadora. As duas figuras que a gente vê ensinam a ser bênção. A fonte de água e a árvore frutífera, né? A gente pode dar frutos, a gente pode ser árvore que produz coisa boa, assim como fonte de água boa. A água fonte de vida, o dom de vida, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas palavras podem ser fonte de vida. E Deus quer que nossas palavras sejam fontes de vida. E qual que é essa fonte de vida? Fonte de vida que leva ao Evangelho, que leva a Jesus. Tudo que é fora disso é coisa de Satanás. Minha boca, eu tanto posso
dirigir para o bem quanto para o mal. Minha boca tem poder para ser destrutiva como para ser construtiva. Minha boca e a sua boca pode abençoar, se for de uma fonte de água boa, que é a fonte de Jesus, mas também pode destruir. A nossa boca abençoa só se ela estiver em Jesus, se ela for na palavra de Deus. Senão a nossa água, o nosso jorrar não vai ser de Deus, não vai ser da fonte da água da vida, mas sim água envenenada, água que destrói, água que machuca. Meus amigos, use somente palavras que enriquecem a vida do seu irmão. Se você não tem nada de bom para falar, nada que vai edificar a vida do seu irmão, fique quieto. E às vezes até palavras que você fala, assim, palavras com boa intenção, palavras com boa razão de falar, boa atitude que você quer ter. Às vezes mesmo assim, se você não tem motivo de pensar, de reconhecer a dor do próximo, vai ser palavras ruins, palavras que não vão soar bem. Muitas palavras de incentivo valem mais que uma repreensão. Eu não estou querendo aqui falar, meus irmãos, que você não pode repreender seu irmão. Você pode repreender seu irmão. Mas às vezes tem que ser de uma forma diferente. Quer ver um exemplo? Jesus, quando a mulher lá ia ser apedrejada, e ele falou quem não tivesse pecado, tirasse a primeira pedra. Quando a mulher ficou só com ele não deu nenhuma palavra de uma pancada. Não, ela falou assim, ninguém te condenou, eu também não condeno a ti. Vá em paz e não peques mais. Olha que palavra doce, olha que palavra boa, que a gente às vezes queria escutar, mas não fala para os outros, né? Tem lugar para repreensão, mas tudo depende do modo que nós falamos. Devemos dar palavras de refrigério, palavras que até na repreensão, até no bater, vamos falar assim, são palavras que confortam. Você pode ter palavras que batem na pessoa de uma forma boa, que vão confortar de alguma coisa. Quer ver como tem que ser as nossas palavras? Quem não já passou aquele dia inteiro trabalhando, aquele trabalho que foi cansativo, criou exaustão, e você chega em casa e toma um banho. Ah, que beleza, né? Como é bom você tomar aquele banho. Assim tem que ser nossas palavras. Ou, eu gosto de coca, ou naquele calor que tá, nossa, muito quente, você tá suado ali, andou um monte já, e alguém te oferece um copo de coca gelado. Oh, coisa boa que não é verdade? Então nossas palavras têm que ser assim. Temos que olhar para as palavras, olhar para as pessoas e falar as coisas que abençoem pessoas, não coisas que destroem pessoas, coisas que vão afastar de Deus. Ah, esse crentinho aí, olha o que ele fala, olha o que ele faz. Se você não sabe o que falar, simplesmente ore com a pessoa. Não tem coisa melhor do que você orar com a pessoa e pela pessoa. A pessoa está te causando mal, está te causando angústia, está te causando... Ore pela pessoa. Eu sei que é difícil, é muito lindo eu falar aqui, mas se eu estou sentindo alguma dificuldade, nada mais do que você orar com uma pessoa, que você tenha... não seja uma pessoa que só acusa, mas uma pessoa que ora pela pessoa. Semeie graça por onde você andar, não discórdia, não dor. Fale pessoas que transformam vidas, palavras que edificam, palavras que são de Deus. Motive as pessoas para uma mudança. Aponte os erros, mas ao mesmo tempo que você aponta os erros, aponte o caminho. Qual que é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. E às vezes você não vai ver essa transformação na pessoa. Porque às vezes você vai falar com essa pessoa uma ou duas vezes na vida e nunca mais vai falar. Mas às vezes uma palavra bendita, uma palavra que Deus colocou na sua boca vai fazer toda a diferença para o resto da vida dessa pessoa. As palavras vão ficar dentro dessa pessoa, tanto boas quanto ruins. Que a sua vida seja uma árvore de frutos, uma árvore de sombra e alimento. Como é bom naquele dia escaldante, naquele dia de calor, você ter uma árvore
para se colocar embaixo, colocar aquela rede gostosa, aquela rede para você se balançar. Assim tem que ser as nossas palavras, a nossa língua. Tem que ser lugar de descanso, lugar de alimento para as pessoas. Nossas palavras podem ser de abrigo, esperança, consolo e fé. É isso que Jesus quer que a gente faça. As suas palavras são, com isso, coisas boas. E quando você é assim, sempre vai ter pessoas à sua volta. Pessoas vão querer escutar de você. Mas se você gospe fogo, essas pessoas vão estar longe de você. Elas não vão querer estar perto de você. Se for fruto, se as nossas palavras forem fruto, a gente vai ensinar pessoas, a gente vai abençoar pessoas e nossa vida vai ser exemplo para essas outras pessoas. Só que sabe como que a gente vai produzir esses frutos? Se as nossas raízes estiverem bem profundas. A minha e a sua vida tem que estar tem que ter raízes profundas no Evangelho, raízes profundas na palavra, porque é só assim a gente vai produzir frutos bons. Se a gente tiver nossas raízes bem superficiais, nós não vamos conseguir ter frutos bons. Porque se as nossas palavras tiverem essas raízes profundas, a gente vai conseguir transformar vidas. E sabe o que mais? Mais do que transformar vidas, você vai ter a sua vida transformada. E a partir disso você vai poder dar frutos. Você vai conseguir abençoar a vida de pessoas. Quando a água da fonte que está dentro de você não sai do Espírito Santo, vai dar ruim. Mas se ela vem de Cristo, que ela vem de Jesus, que ela vem do Espírito Santo, você vai dar muitos e muitos frutos. E são frutos bonitos, frutos abençoadores, frutos que podem trazer alento para pessoas. Que a minha e a sua língua sejam bênção, que não sejam como fogo, que o leme, que o freio de burro que tem em nós venha de Jesus, que venha do coração de Deus. Que a nossa língua só solte coisas que abençoem, coisas que edificam. Que a gente não fale mal dos outros, que a gente não tenha maledicência, que a gente não tenha aquela coceirinha na língua de sempre estar falando algo que não vem de Deus. Tá joia, meus irmãos? Isso falou muito no meu coração. Tomara que tenha falado ao coração de vocês também e que cause, que venha trazer transformação de vida. Tá joia? Vamos estar orando? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que nos constrange, que nos quebranta, Pai. Pai, peço, Pai, para que a gente tenha, nesse momento, transformação em nossas vidas. Que a nossa língua pare de machucar pessoas, que a nossa língua pare de estar fazendo com que o Evangelho seja envergonhado, Pai. Por favor, nos ajuda, Pai, nos dá orientação, nos dá direcionamento, e toda vez que a nossa língua for usada de maneira errada, que o Senhor constranja o nosso ser, que o Senhor constranja a nossa vida, que o Senhor constranja nossas palavras, Pai. Pois só assim, Pai, poderemos dar frutos que vêm do Espírito Santo, frutos que vêm da sua palavra e não frutos que vêm do inferno, Pai. Nos dá um bom domingo agora, Pai, um domingo abençoado, onde a gente tenha um descanso, mas que acima de tudo seja um domingo para Ti, para honrar e glorificar o Seu nome. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoas. E se Deus quiser, se Deus assim querer, no próximo talvez a gente esteja juntos pessoalmente. Mas durante a semana a gente vai estar informando se vamos ou não abrir, tá joia? Fiquem com Deus. Um abraço.